No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Para entender o que a Lei Brasileira de Inclusão determina sobre as políticas inclusivas, o Na Forma da Lei de hoje conversa com Antônio José Ferreira. Ele que é superintendente de Direito à Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida na Prefeitura de Goiânia. Olá, superintendente, obrigado pela presença aqui ao Na Forma da Lei. É um prazer ter o senhor aqui conosco. O prazer é todo meu estar aqui com vocês na TV Assembleia, no programa Na Forma da Lei, discutindo e debatendo temas relevantes para a nossa população. Superintendente, muitas pessoas se confundem sobre os termos, a forma como se referir às pessoas com deficiência. Qual foi no Brasil a evolução desses termos e que conceitos estão por trás disso? Veja só, as pessoas com deficiência ficaram marginalizadas por muito tempo, ficaram separadas, excluídas. Isso tudo teve um enorme prejuízo e um grande prejuízo foi a perda da identidade das pessoas com deficiência. Então, para você ter uma ideia, no começo do século passado, nós éramos chamados de incapazes, inclusive na própria legislação. Tudo que eu vou falar aqui vai estar na legislação e a legislação vai mudando. Depois nós fomos chamados inválidos. Até hoje, se alguém sofre um acidente e vai lá no INSS e requer uma aposentadoria, ele vai requerer por invalidez, como que o ser humano fosse inválido. Aí depois disseram, não, eles nem são incapazes, nem são inválidos, eles são excepcionais. Aí você veja, um dia a gente dorme inválido incapaz, outro dia a gente acorda excepcional. Não que uma pessoa com deficiência não possa ser uma pessoa excepcional, mas isso não tem nenhuma ligação com a deficiência, Aí não são mais excepcionais, eles são mesmo portadores de deficiência. Aí a gente, mas quem importa é quem carrega, Se eu carregasse a deficiência, eu deixava ela em casa. Eu sou portador da minha cédula de identidade, da minha carteira de motorista, se for o caso, tendo, da bolsa, do guarda-chuva, não sou portador. Então não é portador, é uma pessoa com necessidade especial. Poxa vida, necessidade especial todo mundo tem, Tem necessidade de um salário melhor, tem necessidade de um plano de saúde, de uma casa para morar. Isso é excepcional, especial, porque é sua necessidade. Então a necessidade é especial quando ela é sua. E aí, para encerrar essa história, em 2009 o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, e a convenção ela muda, ela define isso para o mundo inteiro. Ela diz que nós não somos nem inválidos, nem incapazes, nem excepcionais, nem portadores. Diz que nós somos pessoas, E veja só, Frank, que coisa interessante. Só de 2009 para cá que nós fomos considerados pessoas. Pessoa com uma característica. Qual é a característica? A deficiência. Então eu sou uma pessoa com deficiência, como sou uma pessoa com cabelos castanhos, como posso ser uma pessoa com pele clara, como pode ter uma pessoa com cabelos loiros, uma pessoa com calvície, São características das pessoas. Eu sou uma pessoa com deficiência. Qual é a minha deficiência? Visual, Tem outros que têm deficiência auditiva, tem outros que têm deficiência física, mas sendo pessoas somos todos iguais. Verdade. Superintendente, o Brasil demorou muito para inserir no ordenamento jurídico leis específicas a respeito dos direitos das pessoas com necessidades, com deficiência? Não, até que não. Até que o Brasil sempre foi bastante pródigo na legislação com as pessoas com deficiência. Desde a Constituição, acho que de 1938, salvo engano, nós já somos entendidos como uma classe significativa da sociedade brasileira. A legislação para nós no Brasil nunca foi problema. O nosso grande desafio é tirar o que está na legislação e colocar na prática, de fato, acontecendo na vida das pessoas. Esse é o desafio. Verdade. Para a gente entender melhor essa evolução legal, quais são os marcos dessa evolução no direito? Eu acho que os marcos eles vêm, principalmente na Constituição de 1988, lá nós somos ainda chamados portadores de deficiência, mas a gente começa a ter na Constituição vários dispositivos pensando nas pessoas com deficiência. Aí nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social de 93, que essa lei ela trata do benefício da prestação continuada das pessoas com deficiência. Depois nós temos em 2000
né, regulamentações de texto constitucional sobre a acessibilidade da Lei 10.048 e a Lei 10.098 de 2000. Aí depois nós temos o Decreto 5296 de 2004, que regula a Lei 1048 a 1098 de 2000. Aí nós vamos tendo assim várias legislações a partir daí, né, o reconhecimento da língua brasileira de sinais como língua oficial do povo brasileiro. Aí são diversas legislações até fechar agora em 2015 com a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. A gente vai ter a oportunidade de falar melhor sobre essa lei, mas ainda para entender o contexto, eu queria que o senhor destacasse outras realidades de outros países, para a gente comparar com essa evolução das políticas inclusivas no Brasil. Então, é bem complicado você fazer comparativos, né? Sim. Porque cada país tem sua realidade, tem o seu nível de evolução. O brasileiro, geralmente, a maioria dos brasileiros tem síndrome de vira-lata, que é aquela coisa que diz assim, que tudo lá fora é melhor. Os Estados Unidos é melhor, a Europa é melhor, na Inglaterra é muito diferente. É verdade, né? Inclusive, quanto à acessibilidade, a Europa, na maioria dos países, é meio mais desenvolvida do que o Brasil. Agora, quantos anos tem a Inglaterra, quantos anos tem o Brasil? Quantos anos tem a Alemanha, quantos anos tem o Brasil? Não é? A gente precisa também compreender isso. Nós somos um país que temos só 500 anos, que dos quais tiveram 388 que nós escravizávamos as pessoas porque eram negras. Né? Então, nós temos uma democracia muito jovem, né? Nós temos um país, digamos assim, um país civilizado, né? Que eu não posso dizer que um país que escraviza pessoas é um país civilizado, né? Um país civilizado muito jovem. Então, assim, nós estamos num patamar, assim, comparando aos nossos vizinhos, né? Se você for, por exemplo, fazer um comparativo com os países da América do Sul, nós estamos bastante evoluídos, né? Acho que aqui na América do Sul, quem tem assim um parâmetro mais próximo do Brasil é a Argentina e o Chile. Né? Os demais países, as políticas ainda são muito precárias. Nós trabalhamos no Brasil, para você ter ideia, que os direitos das pessoas com deficiência numa perspectiva de transversalidade. Né? Então, são os direitos da pessoa com deficiência na saúde, na educação. Em outros países, como por exemplo a Bolívia e etc, são direitos, como é que eu posso dizer, direitos muito mais limitados. Então, por exemplo, tem lá, digamos, assistência social. Então, tudo que é para as pessoas com deficiência só está no âmbito da assistência social. Né? Nós trabalhamos aqui o direito transversalizado. Em outros países trabalha o direito das pessoas com deficiência de forma restrita. Então nós temos sim uma legislação avançada e temos políticas públicas também avançadas. Agora, tem sido suficiente? Não tem sido suficiente para nós, porque também não tem sido suficiente para as pessoas de um modo geral. Verdade. Superintendente, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e você não saia daí, que daqui a pouco, na Forma da Lei, está de volta, hoje falando sobre acessibilidade e inclusão. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A
droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos com o programa Na Forma da Lei. Hoje estamos recebendo o doutor Antônio José Ferreira, ele que é superintendente de Direito à Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida na Prefeitura de Goiânia. Superintendente, quais foram as conjecturas políticas e sociais que tornaram possível a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão? Então, o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, ele ainda quando era deputado federal, em 2000, ele apresentou o projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse projeto de lei ele tramitou até 2006. Lembra que eu falei que no bloco anterior que o Brasil ratificou a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU em 2009? Sim. Não é? Então veio um momento em que o Brasil começou a debater, a discutir a ratificação desta convenção. E aí foi feito um acordo que iria se, primeiro, priorizar a convenção e depois se retomaria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, então, assim ficou parado o projeto de lei. O Brasil ratificou a convenção em 2009 e, a partir daí, começou a surgir uma discussão. Uma parte do segmento organizado das pessoas com deficiência dizia que não precisava mais do Estatuto, porque já tinha a convenção, e um outro dizia que precisava sim do Estatuto, porque o Estatuto talvez ele regulamentasse pontos previstos na convenção. Então, ficou nessa queda de braço. E aí, em 2000, eu tive a oportunidade de trabalhar no governo federal, lá na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde eu fui secretário nacional. E ali nós fizemos uma discussão com a ministra, então, dos Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário, no sentido de fazer um acordo com a Câmara e com o Senado para que aquele projeto ele pudesse voltar a tramitar. Só que nesse ínterim já tinha havido assim, algumas dificuldades. Por exemplo, o Estatuto já tinha passado por 3 relatores diferentes, o projeto já estava no Senado e todos os projetos de lei que entravam na Câmara ou no Senado ficavam apensos ao Estatuto, né? Então nós criamos um grupo de trabalho, um grupo misto da Câmara, Senado, Governo Federal e mais especialistas, e fizemos todo um compilado de toda essa legislação, de todo esse acúmulo desses anos todos, e foi possível, né, entregar ao então presidente da Câmara Federal, o Henrique Eduardo Alves, um projeto já em 2013, e aí passou a ter como relatora a deputada Mara Gabrilli, e aí em 2015 foi possível a presidente Dilma Rousseff sancionar a Lei Brasileira de Inclusão, que é um legado extraordinário, uma lei muito, muito rica, que ela traz muitos detalhes e muitos avanços acerca dos direitos das pessoas com deficiência nos seus 127 artigos. De modo geral, que benefícios, que avanços são esses? Então, a Lei Brasileira de Inclusão ela está dividida por temas, né? Então, por exemplo, vou citar alguns porque 127 artigos é muita coisa. Mas, por exemplo, ela diz que a pessoa não paga nenhum adicional a mais em plano de saúde, né, por ter alguma deficiência. Lembra daquela história que o plano de saúde, você tem uma doença pré-adquirida, né, que muitas vezes o plano não quer fazer o contrato com o usuário, porque, por exemplo, esse aqui ele é cego, então ele pode trazer muitas despesas para o plano, com cirurgias de olho, etc, etc, né? Então isso não pode acontecer mais, não pode pagar nenhuma taxa a mais pelo fato de ter uma deficiência. Também os planos de saúde são obrigados a cobrir os tratamentos das pessoas com deficiência. Na educação, né? Fica proibido, é vedado, é crime
deixar de matricular a criança em razão da deficiência, né? Isso foi uma coisa que foi uma conquista importante. Um outro aspecto, a questão da capacidade legal, né? Então, as pessoas com deficiência, e principalmente as pessoas com deficiência intelectual, elas só serão consideradas inaptas ou só terão que ter o tutor ou curador em casos de questões patrimoniais, né? Nos demais casos, mesmo a pessoa com deficiência intelectual, ele tem seus direitos garantidos. Ele pode casar, pode ter filhos, se quiser, não é? Claro, ele pode destinar, se for no caso de curatela, quem é o seu curador, enfim. Então, assim, foram avanços importantes. No artigo 88, 89, 90 e 91 da Lei Brasileira de Inclusão, né, ele fala dos crimes, né, de que as pessoas podem ser imputadas por discriminação por razão de deficiência. Então, por exemplo, eu estou lá no restaurante, eu chego nesse restaurante e o dono do restaurante diz: não, você não pode entrar aqui porque você é uma pessoa com deficiência. Sei lá, eu estou aqui usando um exemplo. Então, essa pessoa ele pode ser preso, né, por discriminação, né, por crime de discriminação contra as pessoas com deficiência. Então, tem lá a previsão do crime, quanto tempo de detenção, a multa, quanto é que paga de multa. Né? Nenhuma então, outra legislação tinha colocado isso, tipificado esse não crime. tinha tipificado. Então, isso foi um avanço, né? Explorar a imagem de pessoas com deficiência, né? Também reter, a lei é tão detalhista que ela fala que reter o cartão de benefício de pessoa com deficiência é crime, tá entendendo? Então, assim, nós trouxemos nessa lei, assim, vários avanços, né, de forma muito mais detalhada. A lei traz prazos para os hotéis colocarem quartos com acessibilidade, ela traz prazo para os ônibus ficarem acessíveis, né? Ela cria o cadastro nacional da pessoa com deficiência, que haverá um cadastro, que todas as pessoas com deficiência terão um banco de dados a nível federal, né, para que as políticas públicas sejam pensadas para essas pessoas. Então, assim, são vários avanços que alguns já estão valendo, outros valerão a partir do próximo ano, outros ainda a partir de 2020, porque foram dados prazos para que as organizações estejam, de fato, né, preparadas para atender os requisitos da lei, mas a lei está aí e agora a gente tem uma segurança jurídica maior. Superintendente, a gente falou da lei de maneira geral, mas vamos também entrar em alguns detalhes, né, casos específicos. O que a lei determina, por exemplo, sobre a adaptação das estruturas arquitetônicas nas cidades? Então, a lei ela fala que tem que estar dentro do desenho universal. O que é o desenho universal? O desenho universal é um desenho na cidade, é um parâmetro dentro de uma perspectiva que atenda a todas as pessoas. Não é? Essa cadeira que eu estou sentada nela, ela não tem desenho universal. Sabe por quê? Porque aqui não cabe um gordo. Entendo. Uma pessoa muito gorda não cabe nessa cadeira. Tá entendendo? Entendo. Então, assim, o desenho universal é aquilo que serve para fazer uma rampa. Todo mundo pode subir numa rampa, não pode? Sim. Todo mundo. Quem caminha, quem não caminha pode na cadeira de rodas. Então, uma rampa, ela é algo dentro da perspectiva do desenho universal, né? Então, nós temos que atender aquilo que está lá na Lei Brasileira de Inclusão, porque isso certamente torna essa cidade melhor, né? Então, assim, de forma bem pragmática, é isso. Há uma menção direta também a regras de acessibilidade em programas de financiamento de imóveis como Minha Casa Minha Vida? Sim, a Lei Brasileira de Inclusão ela traz que 3% das moradias do Minha Casa Minha Vida é destinado às pessoas com deficiência. Né? Isto é um avanço, porque você já tem ali as residências no conceito da residência adaptada e das residências adaptáveis, e além disso você ainda tem uma cota para as pessoas com deficiência. Uma outra coisa importante dizer é que a Lei Brasileira de Inclusão ela tipifica como crime administrativo para o gestor que não provê as questões referentes à acessibilidade.
né? Então, por exemplo, eu estou lá na Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Se a Superintendência não tiver acessibilidade para atender as pessoas com deficiência, que seria um absurdo, né? Não ter, eu poderia ser imputado por crime administrativo, né? Improbidade administrativa, crime de improbidade administrativa por não prover acessibilidade a esse público que eu atendo. É de fato um avanço. Superintendente, a gente vai para mais um intervalo e você não sai daí. Daqui a pouco a gente está de volta com o programa Na Forma da Lei. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Estamos de volta com o programa Na Forma da Lei. Para você que chegou agora, esse é o nosso último bloco no programa que está discutindo acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiências. O nosso entrevistado é o Superintendente de Direito à Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Dr. Antônio José Ferreira. Superintendente, muitas pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, não conhecem a legislação e os benefícios que ela oferece. O que significa o benefício da prestação continuada e quem tem direito a ele? O benefício da prestação continuada é um benefício constitucional, né, que garante um salário mínimo às pessoas com deficiência que não conseguem se autoprover, né? Então, quem é que tem direito? Pessoas extremamente pobres. Né, pessoas até abaixo da linha de pobreza, porque diz que a renda da família tem que ser de até 1/4 de um salário mínimo para que a pessoa com deficiência possa ter acesso ao benefício da prestação continuada, que é um benefício não contributivo, constitucional, conforme eu já falei, não paga 13º, mas é de prestação continuada, porque esta prestação de um salário mínimo, esta pessoa recebe até o final de sua vida, não sendo possível transferir para terceiros. E como acessar? Qual é o mecanismo? Isso aí é muito simples, é só ir na agência do INSS e dar entrada. E quais são as estratégias inclusivas da legislação como um todo, não apenas da Lei Brasileira de Inclusão, no tocante ao acesso ao mercado de trabalho? Nós temos a lei de cotas, né, que está lá prevista na Lei 8.213 de 1991, que ela diz que as empresas que têm a partir de 100 funcionários, elas têm que começar a contratar pessoa com deficiência. Então, se a empresa tem 100 funcionários, ele tem que contratar pelo menos uma pessoa com deficiência. Agora, nós temos no Brasil hoje um número muito significativo de pessoas com deficiência
e nós temos hoje mais de 700 mil vagas abertas e as pessoas com deficiência não conseguem ocupar estas vagas que seria de direito dessas pessoas. Por quê? Há um problema anterior que é da educação, né? E não é só um problema da educação, acho que tem vários problemas. Existe o problema da educação, pessoa com deficiência muitas vezes ela não está com a formação devida para ocupar essas funções de emprego, mas também um preconceito muito grande dos empresários que, por não conhecer o potencial das pessoas com deficiência, acabam por não acreditar neste potencial delas ou por não conseguir identificar até dentro da própria empresa em que estas pessoas poderiam atuar. Que medidas o senhor acredita que a lei precisa estabelecer e que a sociedade como um todo, para que isso saia do papel e possa se efetivar no mercado de trabalho? Eu acredito que nós precisamos ter uma interlocução maior, né, entre as pessoas com deficiência e as empresas, né? Aqui no estado de Goiás tem um fato interessante, uma iniciativa muito interessante, que é um fórum de empregabilidade de pessoas com deficiência, chamado Fim de Poder, onde estão sentados ali as instituições que representam, que defendem os direitos das pessoas com deficiência, né, e as entidades patronais, as entidades da iniciativa privada, do comércio, do turismo. No setor público, há também uma reserva de vagas voltada para os concursos públicos. Qual é essa reserva e se ela vem sendo de fato cumprida, se ela tem exercido o papel que se dispõe? Do concurso público, né, previsto lá pela Lei 8.112, também de 91, diz que até 20%. Né? Aí é que está o problema. Quando diz que até e não limita, então em muitos lugares é 5%. Né? E as pessoas com deficiência têm até que utilizado bem esse direito. Né? Nós temos, a maioria das pessoas com deficiência hoje estão em concursos públicos. O desafio, Fran, para mim não é passar no concurso. Acho que o desafio é passar no concurso, mas sobretudo, de fato, ocupar o espaço previsto. Então, nós temos assistido muitas vezes as pessoas com deficiência passar para determinadas funções no serviço público e depois não são aproveitadas, ficam lá subutilizadas. Então, esse também é um desafio. Né? Até que eu sou servidor público, eu nunca tive esse problema, mas percebo que algumas pessoas com deficiência, que não são poucas, têm enfrentado esse dilema também. Além do ingresso, há dificuldade de ascensão. De ascensão e de ocupação, muitas vezes, daquela vaga para a qual ela fez o concurso. Ok. Entendeu? Aí são diversos desafios. As questões de acessibilidade, as questões de tecnologias assistivas, para que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades que as demais pessoas. Em relação à compra de automóveis, há benefícios específicos? Sim. Desde 2012... que as pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual e as pessoas com deficiência intelectual, e aí as famílias, podem adquirir um veículo, né, no valor de até R$70 mil, e este veículo ele tem isenção de IPI e tem a isenção do ICMS. Então, com essas duas isenções de IPI e de ICMS, esse desconto pode chegar até o valor de 30% do valor do veículo, né? O que torna esse veículo muito mais acessível. E por que é que eu falei da deficiência visual, da deficiência física e da deficiência intelectual? Principalmente os familiares e os surdos não estão aí, as pessoas com deficiência auditiva não estão. Porque aqui o princípio é o princípio de garantir a acessibilidade, né? E as pessoas com deficiência física têm dificuldade de locomover-se, as pessoas com deficiência visual também, e os pais têm dificuldade de levar os filhos com deficiência intelectual à escola, ao trabalho e à saúde, e por isso tem aí esse incentivo do governo para ter esse veículo, para se deslocar. Não é o caso das pessoas com deficiência auditiva, que não têm dificuldade na mobilidade. Entendo. Superintendente, em termos de legislação, as pessoas com deficiência, os movimentos que trabalham em torno disso, que militam em torno disso, estão satisfeitos com a legislação brasileira ou há avanços a serem feitos ainda? Olha, na maioria
do que eu conheço, né, eu não posso falar assim de forma muito ampla, mas a gente conhece até que um pouco, as pessoas têm estado satisfeitas com a legislação que nós temos. Eu acho que o desafio hoje não é construir legislações, acho que o desafio é fazer com que a legislação saia do papel. Né? Este é o desafio. E isso só vai acontecer com a organização ainda maior do segmento das pessoas com deficiência. Frei Beto dizia, Frank, que governo é feito feijão, só vai na pressão. Então tem que ser assim, né? Nós temos que pressionar, porque se nós não pressionarmos, os nossos direitos não são de fato cumpridos. Eles até estão garantidos já em legislação, mas isso é apenas um passo. O passo seguinte é fazer com que de fato o executivo, né, o legislativo, o judiciário faça com que ele ocorra na prática. Superintendente, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer ao senhor pela presença, pela qualidade das informações que o senhor nos passou nessa tarde. Estou à disposição e aí sempre que você precisar, pode nos convidar a tratar deste assunto e de outros assuntos também, né, do cotidiano das pessoas com deficiência. Obrigada. O programa Na Forma da Lei fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.